Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus para você. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez nessa manhã. Eu convido a você que você pegue sua Bíblia, que você sente no lugar silencioso, para que nós possamos estudar mais essa lição. Hoje, o título da nossa lição é Jeremias e seus diálogos com Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço por este dia. Pai, nessa manhã eu peço que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração. Senhor, que o Senhor seja o professor a nos ensinar. Pai, que eu seja canal de bênção na vida desse meu irmão que está assistindo e que nós sejamos profundamente abençoados pelo Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Jeremias e seus diálogos com Deus. Nós sabemos que Jeremias foi um profeta e que ele nasceu cerca de 640 anos antes de Cristo, na cidade de Anatote, no território de Benjamim, a uns 5 quilômetros de Jerusalém. E embora ali o profeta Jeremias, ele tenha sido de uma linhagem sacerdotal, ele nunca exerceu o sacerdócio. Ele cresceu durante o reinado do piedoso rei Josias, que foi um homem temente a Deus. E ele teria presenciado a grande reforma desse rei, cujo lamento fúnebre também foi o profeta Jeremias que escreveu. Então, o contexto aqui do livro de Jeremias, ele retrata a aliança feita entre Deus e o seu povo. E essa aliança, aqui ela é representada entre o marido e a mulher. E no Novo Testamento, a aliança ela é representada entre o noivo e a noiva. O noivo simboliza, Jesus, e a noiva, sua igreja, que espera ansiosamente a volta do seu noivo. Então, meus irmãos, esse é o contexto, não só do livro de Jeremias, mas de toda a Bíblia, onde o nosso Deus tem uma aliança conosco. E aqui, em toda a Bíblia, nós sabemos que quando o povo de Deus, ele se mantinha obediente, ele se mantinha fiel ao Senhor, não servindo a outros deuses, obediente aos mandamentos do Senhor, esse povo ele era abençoado por Deus, esse povo era próspero, Deus era com eles. Porém, sabemos também que quando o povo de Deus quebrava a aliança, era desobediente, infiel, vinha outros povos e saqueava o povo de Deus, vinha outros povos e levava o povo de Deus cativo. E isso não é porque Deus se agradava ou ficava feliz, não. Mas porque aquele povo havia quebrado a aliança que tinha com Deus. Aquele povo havia feito uma escolha, e a escolha de desobedecer a Deus. E era esse contexto aqui que Jeremias estava vivendo. O povo, ele havia se desviado dos caminhos do Senhor. O povo havia quebrado a aliança com o Senhor. Como eu disse, nesse contexto, quem era o rei Josias, era um homem temente a Deus. E chega um ponto que ele convoca todo o povo para renovar a aliança com o Senhor. E isso está em 2 Crônicas, no capítulo 34. Abra sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 31 ao 33. Olha o que o rei faz. Ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo a palavra da aliança escritas naquele livro.
Depois fez com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. Enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então esse rei, ele renova a aliança com Deus. Porém, aquele povo ali, ele prometeu apenas da boca para fora. Depois que passou o rei Josias, aquele povo abandona, quebra a aliança que havia feito com o Senhor. E hoje nós vamos estudar as experiências que Jeremias teve com Deus em oração. Quando você pega o livro de Jeremias, você vai ver aqui um diálogo. E como nós sabemos, um diálogo sempre existe alguém que fala e alguém que ouve, e por aí vai. E nós vemos aqui Jeremias sempre orando e o Senhor respondendo. E nós podemos também observar assim na nossa vida de oração, porque assim nós oramos e o Senhor nos responde. O nosso Deus nos responde, né? E isso é até um ponto para avaliar a nossa vida de oração. Estamos orando da maneira correta? O Senhor tem me respondido? É um ponto para reflexão também. E a primeira conversa, né, que Jeremias ele tem com o Senhor, está lá em Jeremias, no capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. E é o chamado de Jeremias, é quando Deus o chama para uma missão. E olha que lindo essa palavra. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, Jeremias falando: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a que eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Que lindo! Então aqui Jeremias, ele nessa primeira oração, ele descreve as suas limitações. Deus o chama e ele orando, ele fala para o Senhor: Senhor, eu não sei falar, eu sou muito jovem. E vários outros homens de Deus também falaram isso. Quando Deus convoca Moisés, ele fala: eu não sei falar. Quando Deus chama o profeta Isaías, ele fala para o Senhor: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. E esses homens colocaram diante de Deus as suas limitações. E isso é importante. Nas nossas orações, é importante colocarmos diante de Deus as nossas limitações. Só que a resposta de Deus aqui para Jeremias, eu creio que não foi o que ele esperava ou o que ele imaginava, né? Porque Deus fala para ele: não tenha medo, sou eu quem te chamo. Não tenha medo deles, pois eu estou com você. O próprio Deus falou: olha, não importa se você não sabe falar, não importa se você tem medo, não importa se você se acha jovem, eu estou com você. E muitas vezes, quando nós oramos, nós colocamos vários empecilhos para servir ao Senhor, ou para nos dedicarmos mais à obra do Senhor. Mas nós precisamos entender essa resposta que Deus nos dá também, que Ele é conosco, é o Senhor quem nos capacita. Então não tenha medo. Às vezes você se acha incapaz de pregar,
Às vezes você se acha incapaz de servir em outros ministérios na igreja. Talvez tenha algo na igreja que você nunca pensou em fazer porque se acha incapaz. Mas eu quero te dizer que o Senhor te chama e Ele te capacita. Assim também no seu trabalho. Talvez tenha alguma função que você pensa, nossa, isso eu não consigo fazer. Isso serve para todas as áreas da vida. O Senhor é aquele que nos chama, o Senhor é aquele que nos capacita, é Ele que nos dá inteligência, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos protege. E isso é maravilhoso. Então, nós vemos que Jeremias ora, ele expõe as suas limitações e Deus o responde. E o Deus o quê? O corrige. Fala, não é assim não, Jeremias. Eu sou com você. O que eu ordenar você falar, você vai falar, porque eu estou com você. E a outra oração que Jeremias faz é uma oração ao enfrentar a morte. Jurado de morte por servir ao Senhor. Como você oraria? Pensa agora, se você estivesse jurado de morte, como você oraria ao Senhor? Pois é, Jeremias orou. E como pastor, ele até trouxe esse dado na pregação de quinta-feira, que 1 a cada 8 cristãos no mundo são perseguidos. 1 a cada 8. Muitas pessoas estão sendo perseguidas por causa do Evangelho. Nós temos essa facilidade, glória a Deus por isso, mas muitas pessoas estão sendo perseguidas. E eu me pergunto, como é a oração dessas pessoas que estão passando por perseguição por servir ao Senhor? E quando Jeremias ele estava nessa situação de vida ou morte, ele expõe com clareza como ele se sentia. Ele não ocultou seu sentimento. Ele não falou para Deus que estava tudo bem, que ele não estava sentindo nada. Não, ele expõe. E ele fala em Jeremias 11:19. Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro. Ele fala. E além disso, ele pede a Deus justiça e proteção. Ele pede ao Senhor, Senhor, me livra. Senhor, me protege. E ele pede também a Deus, faça justiça por mim. E há momentos na nossa vida que nós nos sentimos injustiçados. Há momentos na nossa vida que nós nos sentimos perseguidos. Mas nós temos que entender que o Senhor é aquele que faz justiça por nós. Entender também que a justiça pertence ao Senhor e haverá um momento para isso. E Jeremias, quando ele estava nessa situação, ele orou. Ele expôs o que ele sentia. Ele pediu, Senhor, ajuda. Ele pediu a Deus, me proteja. E Deus o respondeu. Porque sempre quando Jeremias orava, o Senhor o respondia. E a resposta para essa oração está em Jeremias 11:22, que é, eu os castigarei. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo, eu faço justiça. Queridos, muitas vezes nós temos que deixar a nossa justiça humana de lado e pedir que o Senhor faça justiça por nós e crer que no tempo dele Ele fará justiça. Amém? Então nós vemos aí mais uma oração respondida. Oração quando há dúvida. Jeremias também orou quando ele estava com dúvida. Encontramos Jeremias orando na hora da dúvida e do fraquejar espiritual. Se eu perguntar para você, ou refletir, todos nós temos dúvidas, momentos de incerteza, e até mesmo nesses momentos nós precisamos orar, nós precisamos entregar ao Senhor os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, e orar ao Senhor, e Ele fez isso.
Perseguição e angústia. Isso está em Jeremias capítulo 15. Abra sua Bíblia. Vamos ler essa oração de Jeremias. Capítulo 15, versículo 15. Diz assim: Tu me conheces, Senhor. Jeremias orando. Lembra-te de mim, vem em meu auxílio e vinga-me dos meus perseguidores, que pela tua paciência para com eles eu não seja eliminado. Sabe que sofro afrontas por tua causa. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e meu júbilo, pois pertenço a ti. E aí Jeremias, ele vai orando, ele vai expondo ao Senhor que ele estava sendo perseguido. Ele pede ao Senhor para que o livre, para que o Senhor seja o seu auxílio, para que o Senhor livre ele dos perseguidores. E aí vem a resposta de Deus para Jeremias, e que está no versículo 19, que é: Assim respondeu o Senhor, se você se arrepender, eu restaurarei, para que possa me servir. Se você dizer palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixa-me este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada. E por aí vai. Então, Deus responde Jeremias. Mas quando Deus responde, Deus fala para ele se arrepender. Às vezes a resposta de Deus vai ser para mudar algo na nossa vida. Vai ser uma resposta que vai causar em nós mudança. E nós também precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus. O Senhor é aquele que transforma o nosso interior dia após dia. E será se quando nós oramos, nós estamos preparados para sermos confrontados pelo Senhor? Será se nós estamos preparados para mudar em nós aquilo que precisa ser mudado? Porque foi isso que Deus falou para Jeremias: arrependa-se e eu restaurarei, tal. E nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor fala conosco. Muitas pessoas têm aquela mania de pegar a Bíblia, abrir a Bíblia, e falar: Senhor, fala comigo, abre a Bíblia. Aí quando abre a Bíblia, às vezes a palavra não é muito boa. Fala: não, Deus, vamos de novo. Aí ela fecha a Bíblia, abre. Agora sim, Deus, agora falou. Será se nós somos assim? Será se nós recebemos só aquilo que é agradável, que é bom para nós? Porque a Bíblia fala em Apocalipse que o pai corrige o filho que ele ama. Às vezes a palavra que Deus vai dirigir a nós não vai ser uma palavra de consolo, não vai ser uma palavra de conforto, mas vai ser o quê? Uma palavra de confronto, para que nós sejamos abençoados, para mudar algo em nós. E nós precisamos estar preparados. Amém? E por fim, Jeremias capítulo 33. Como nós lemos aqui, em todo o tempo Jeremias orava, o Senhor vinha e respondia, dialogava com o profeta Jeremias. Só que aqui no versículo 33, no capítulo 33 de Jeremias, versículo 3, o Senhor dá uma ordem para ele. Está escrito assim: clama a mim e eu responderei, direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Aqui não é Jeremias orando e Deus respondendo. Aqui é o próprio Deus falando: Jeremias, clama a mim e eu te responderei. E anunciar-te coisas grandes. E assim também é na nossa vida. O Senhor fala para mim, para você: me clame, ore, busque a minha presença e eu te responderei. Anunciar-te coisas grandes, firmes, que você não sabe. Então, é importante falar com Deus. É importante orar. Porque nós servimos a um Deus que nos responde. A um Deus que fala conosco através da palavra. A um Deus que fala conosco através dos louvores, das pregações. Porque o nosso Deus fala. Amém? E saiba,
O inimigo, ele não quer que você busque a Deus, ele não quer que você tenha relacionamento com Deus, porque ele sabe que assim você será abençoado, ele sabe que assim você vai crescer na fé. Então, querido, rompa as barreiras e busque mais de Deus, viva hoje aquilo que Deus tem para você. Amém? Conclusão. A oração é um trânsito de mão dupla e a resposta pode ser um desafio para nos remodelar e restaurar. Fique atento à voz de Deus, porque a resposta dele pode ser um confronto para modificar algo nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa lição. Pai, que o meu irmão seja abençoado por essa palavra, que essa palavra possa cair num coração em terra fértil, possa crescer e germinar e dar frutos. Pai, que assim como o profeta Jeremias foi um homem de oração, e ele sempre ouvia a tua voz e tinha suas orações respondidas, que assim também seja nós, a tua igreja. Pai, ensina-nos a orar. A tua palavra diz que nós não sabemos orar, mas é o Senhor, o Espírito Santo que intercede por nós. E que assim seja, meu Pai, que a cada dia nós possamos estar mais perto do Senhor e que nós possamos estar atentos à tua voz e prontos a obedecer ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.